Olá, tudo bem? Eu me chamo Samantha, eu estou fazendo o Profimate, sou professora de matemática e isso aqui é um projeto, uma parte da minha dissertação. E na minha dissertação eu estou trabalhando com as cônicas e esse vídeo que você está aqui é sobre as parábolas. Eu vou te ensinar como construir a parábola aqui no GeoGebra de duas maneiras, uma por construção e outra pelas propriedades do GeoGebra, que é bem rapidinho. Então, vou estar ensinando vocês a construírem desses dois modos. E na construção eu vou te mostrar por que isso sempre vai ser válido, certo? Isso é uma parte do meu projeto, da minha dissertação. Então, você tem essa parte em vídeo, mas provavelmente você também deve ter tido acesso ao meu canal no GeoGebra, né? Onde lá tem todo o meu livro online, que eu trouxe o passo a passo, que você consegue fazer a interação no aplicativo. Isso aqui é só uma coisa para complementar o que foi feito lá, tá bom? Antes de tudo, sempre que a gente for fazer alguma atividade no GeoGebra, a gente abre uma página aqui do Google qualquer, tá? E aí você vai sempre digitar GeoGebra online. Então, o GeoGebra não necessariamente, digitei errado aqui, o GeoGebra, pessoal, não necessariamente ele precisa ser baixado no seu computador, no seu celular, tá? Você pode acessar ele online mesmo, não pesa, é bem tranquilo a parte aqui online dele, tá? Sempre que você digitar aí GeoGebra Online, você vai digitar sempre na primeira parte aí, no GeoGebra Classic, não sei se vocês viram. Então, eu entro no primeiro aqui, é um programa gratuito, tá? E aí a gente vai estar já dentro do GeoGebra, certo? Eu vou estar trabalhando então com vocês a construção aqui, e aí eu vou falando para vocês como fazer, qual é o passo a passo para poder a gente ter esse direcionamento melhor, tá? Então, como eu quero construir com vocês uma parábola, a primeira coisa que eu vou ensinar vocês a fazer, então, é o quê? Eu vou fazer a construção e depois eu vou explicar por que isso é verdade, tá? Então, a primeira coisa, você vai vir aqui nesse segundo botão e vai clicar em cima dele. Aqui no GeoGebra, ele é bem educativo. Até por quê? Porque quando você clica em cima de algo que você quer fazer, se você olhar no canto superior da parte esquerda aí do vídeo, você vai ver que ele te pede o que é para fazer. Então, se eu clicar em cima do ponto, ele pede para eu selecionar uma posição, ou uma reta, ou uma função, ou uma curva, para eu estar marcando esses pontos, certo? Então, eu vou marcar aqui, ó, os dois pontos, cliquei em qualquer lugar, e aí eu clico em outro lugar, certo? Então, esses pontos aqui, eu vou precisar marcar esses dois pontos, certo? Quem tá com o mouse, se você rolar a bolinha do mouse, você já vai ver que o programa, ele aumenta ou ele diminui, tá? A visualização. Como eu não vou precisar aqui de malha, eu vou tirar, então, ó, clico no botão direito, vem exibir malha e tira a malha, e já vou aproveitar e vou clicar em exibir eixos, que aí vai sumir o eixo, certo? Marcados os dois pontos aqui no GeoGebra, eu vou clicar aqui nesse terceiro botão, e aqui tem vários pontos, tem como você fazer reta, segmento, segmento com comprimento fixo, semi-reta, e aí aqui a gente quer só criar uma reta. E se você não lembra, para você determinar uma reta, você precisa que tenha no mínimo dois pontos. Por dois pontos distintos, faça uma única reta, certo? Então, aqui eu vou clicar no ponto A, vou clicar no ponto B, e eu tracei a reta que eu queria, certo? Como eu acabei de criar essa reta, e essa reta vai ser a diretriz da minha parábola, eu não vou clicar em botão nenhum, eu só vou digitar no meu teclado a letra D, porque eu quero a minha reta diretriz da parábola, então eu vou chamar essa reta de D. Se você observar, já apareceu aqui o D, né? Então você não precisa clicar em nada. Se você quiser trazer, ó, tá vendo? Eu queria só arrastar a reta. Quando eu cliquei novamente e tá lá na posição de criar reta, apareceu outra reta. Então clica em ESC para você ver. Se você clicar em ESC, isso aqui vai, esse comando vai diminuir. Eu apertei aqui Ctrl Z para tirar, porque eu não queria reta. Então, quando você clicou no botão, fez uma função, se você vier mexer aqui, sem antes de clicar em mover, aí ele vai fazer o comando, o último comando que você tinha feito, tá bom? Então, você pode dar uma arrastadinha nessa letra pra cá, que ele não tá querendo vir muito, ó. Se eu quiser chegar mais perto, só eu seguro com o mouse e dou uma arrastadinha pra onde eu quiser levar minha reta, certo? Feito isso, pessoal, eu vou marcar um outro ponto, só que esse ponto agora fora dessa reta. E ele já até chamou de C, tá? Então, esse ponto C aqui, ele vai ser o foco da minha hipérbole.
Desculpa, da minha parábola. Então, se ele vai ser o foco, eu vou renomear ele por F, certo? Tudo bem? Depois que eu fiz isso, eu vou clicar aqui sobre a minha reta D, que eu chamei de D, e eu vou criar um ponto aqui qualquer. Ele chamou de C. Pode ser em qualquer posição, tá? Que esteja. Tanto que eu nem vou precisar desse ponto A e desse ponto B aqui, ó. Se eu quiser vir aqui até tirar, eu clico em cima dele. Ó, vou vir aqui no mover. Clique em cima dele. Com o botão direito, eu vou clicar em cima de exibir objeto, porque eu não vou precisar mais desses dois pontos. Tudo bem? Depois que eu fiz isso, eu vou criar um segmento. Então, no lugar que eu criei a reta, ó, eu vou vir aqui em segmento. E eu vou clicar sobre C e sobre D. Beleza? Tudo bem? Até aqui? Eu não quero o rótulo, o nome desse segmento de reta, para mim não interessa, então eu vou tirar ele. E agora eu vou clicar em mediatriz. O que é mediatriz? Ó, eu cliquei aqui no mesmo lugar, ó, tinha aqui a reta, segmento, no próximo tem reta perpendicular, reta paralela, e eu vou em mediatriz. E clico em cima do segmento. O que é mediatriz? A mediatriz, ela é a reta que passa pelo ponto médio de forma perpendicular. Ou seja, o ângulo que essa reta está formando aqui como segmento CF, ele é perpendicular, ele forma um ângulo de 90 graus. Eu quero pôr M de mediatriz, então lembra que é só digitar no teclado, sem apertar em nada no GeoGebra antes, que já vai mudar automaticamente o nome da minha reta. Sempre que eu quiser mover alguma coisa, eu sempre vou lá no mover, tá? Belezinha até aqui? Feito isso, turma, agora eu vou criar uma reta perpendicular à reta diretriz da minha parábola, que passa exatamente por C e é perpendicular à reta diretriz da parábola. Se você observar, eu não queria esse ponto aqui, então eu vou tirar ele. Essa reta mediatriz com essa reta perpendicular à minha diretriz, eu criei um ponto de encontro. E eu quero saber que ponto é esse. Então, você vem aqui na função ponto, e aqui tem a interseção de dois objetos. Se você for bem em cima da interseção, ele já vai te dar a interseção certinha, que é o ponto D. Eu quero, por questão de nomenclatura, chamar esse ponto aqui de P, ok? Então, lembra? Digitei no teclado, ele já vai renomear automaticamente. Isso é uma função bem bacana do meu GeoGebra, tá? Do GeoGebra Online. Aí eu vou arrastar aqui um pouquinho pra gente poder ver. E aí, gente, tá pronto, tá? O que eu faço agora? Olha pra vocês verem que legal. A única coisa que eu vou fazer é clicar aqui sobre o ponto C e pedir ele. Na verdade, primeiro eu venho aqui, ó, no ponto P, e vou pedir para ele exibir o rastro. E no ponto C tem essa função muito legal aqui do GeoGebra, que é a animação. Quando eu fizer a animação, olha o que tá me gerando, pessoal. Olha o que isso gera pra gente. Exatamente. Isso gera uma parábola. Mas será por que isso corresponde aos pontos da parábola quando eu fiz essa construção? É o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou, por questão de organização, para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês, eu só vou deixar aqui um pouquinho mais para cima, para ficar melhor, da gente ter essa visualização, tá? E aí aqui eu só preciso que vocês saibam me dizer qual que é a definição de uma parábola. Se vocês não lembram, a definição que define uma parábola é, dada uma parábola, se a gente tem a reta diretriz e o foco dessa parábola, nós temos que a distância do ponto F até qualquer ponto da minha parábola, então F é o foco da parábola, né? Isso é exatamente igual à distância desse mesmo ponto até a nossa reta diretriz, que é a reta que a gente chamou de D, ok? Isso daqui é a definição, porque é o que define os pontos que determinam a parábola, certo? E aí eu vou te mostrar por que isso é válido, rapidinho aqui. Então, eu vou criar um segmento aqui, ó, de F até P, e eu vou tirar, gente, essa parábola por enquanto, só para poder a gente... Aí, já sumiu. Só para facilitar o que a gente quer visualizar aqui, tá? Então, perceba que eu criei aqui dois triângulos. Eu vou chamar esse ponto aqui da mediatriz de M, tá? Que é o ponto médio de um segmento, né? E a gente sabe que a mediatriz, ela passa pelo ponto médio. E se é ponto médio de um segmento, nós já sabemos que divide em segmentos iguais. Então, isso daqui, a distância de F até M,
ela é exatamente igual à distância de M até C, correto? Porque é ponto médio e as medidas são iguais. E você tem também que, então, a distância de F até M é igual à distância de M até C, ok? E você tem também que MP é lado comum. Então, ó, perceba que eu tenho dois triângulos aqui que eu estou observando. Eu tenho o triângulo que eu chamei aqui de PMC, desculpa, PMF. E o outro triângulo em questão que eu estou observando é o triângulo MPC. Tudo certo? Então, a gente está observando esses dois triângulos aqui, ó. E quando a gente observa esses dois triângulos, a gente sabe que PM é lado comum aos dois. Beleza? Então, ó, a gente tem, pelo ponto médio, M é ponto médio, esses dois lados são iguais. E a gente tem que ser aqui é lado comum. Mas, nós temos também que a reta M, ela é mediatriz. E pela definição de mediatriz, ela passa pelo ponto médio, mas ela também forma um ângulo de 90 graus, porque toda mediatriz, ela é perpendicular ao segmento, ok? Então, se ela é perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, a gente tem que o ângulo PMC, ele é igual ao ângulo PMF, que por sua vez vale 90 graus. Então, a gente tem lado, ângulo, lado comum nesses dois triângulos. Isso aqui é um caso de congruência. O que é congruência, Samanta? Igual. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, nós temos que o triângulo PMC, ele é congruente ao triângulo PMF. E isso, a gente, me dá o resultado da definição. Eu estou te mostrando, então, que se isso vale, se isso é congruente, que o lado PC é igual ao lado PF. Mas espera aí. PF é a distância de P até F, que é essa parte da definição da parábola, né? E P até C, sempre que nós queremos saber a menor distância entre dois entes matemáticos, é algo perpendicular, que forma 90 graus. E essa reta, ela foi construída de forma perpendicular à reta diretriz, não é? Que é a distância de P até D. Então, para calcular a distância de um ponto até uma reta, basta que eu calcule a distância desse ponto até um ponto de forma perpendicular a essa reta. Maravilha? Então, a gente acabou de provar que isso daqui é o conjunto de pontos que formam a nossa parábola. E esse é o motivo da nossa construção ser assim, ok? Então, esse é um dos pontos que eu queria mostrar para vocês, tá? E aí, a gente pode também construir essa parábola usando as ferramentas do GeoGebra, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu venho aqui, GeoGebra Online, aí eu clico em cima. Então, pessoal, aqui eu fiz uma construção geométrica, né? Mas eu poderia criar aqui com a ferramenta do GeoGebra. Eu venho aqui, nesse 3, no sexto, tem aqui, ó, elipse, hipérbole e parábola, que é o que a gente vai estudar. E ele te diz, ó, a parábola, o foco e depois a diretriz. Então, o que eu posso fazer? Eu preciso do foco e da diretriz. Então, eu posso pegar um ponto aqui, que vai ser o meu foco, ok? Eu posso pegar aqui e traçar uma reta, que vai ser a minha reta diretriz, certo? E aí eu venho aqui agora no comando, na parábola, clico no foco, clico na reta diretriz e a parábola foi construída, ok? Tudo certo? Aqui, gente, eu poderia colocar uma reta específica, eu poderia colocar o foco específico da forma como que eu quisesse, se eu quisesse resolver, tá? E aqui tem como eu descobrir quem é o vértice, ó. Se eu digitar aqui no comando, ó, vértice, tá vendo? Ó, já apareceu. Da cônica. Que cônica que foi criada? Não foi a cônica C? Quando eu clico aqui, já aparece o meu vértice. Tudo bem? Tranquilo? Então, usando a ferramenta do GeoGebra também é muito rápido. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. O meu muito obrigado até aqui. Nós teremos outros momentos de construção. Que sirva de bom proveito para vocês essa aula. E até a próxima. Tchau. Um cheiro.